Rádio. A rádio oficial de quem investe. 9h53, Sérgio Sanita. Chega mais, Sanita, no momento em que a moeda americana voltou a encorpar o viés de alta, agora 0,5% de ganho, R$ 5,233. O Indifut está no 0-0, 116.870 pontos. E você chegando para a gente falar dos destaques separados para o pregão de hoje. As altas que mais chamaram a atenção ontem, os papéis que caíram e que mais chamaram a atenção também por esse ângulo, e aqueles que, por tabela, podem ser alguns dos principais pontos de negociação neste dia 5 de outubro. É você, Sanita, bem-vindo ao Expresso da Manhã. Bom dia a todos. Ontem frustrou um pouquinho os investidores, né, dado que a gente teve um início muito forte aí do pregão, mas acabou que as estatais acabaram perdendo força, né, subiram muito forte com o segundo turno. As eleições precificavam já um primeiro turno, uma distância muito grande do Lula para o Bolsonaro, não foi o que aconteceu, então as estatais subiram muito forte na segunda e ontem, né, arrefeceram o movimento. A gente viu o Banco do Brasil caindo 5%, Petrobras quase 3%, então jogou o Ibov, que estava muito bem no começo do dia, para o 0-0. Mas a gente segue com uma expectativa positiva, tá? E eu separei alguns destaques aí para o dia de hoje. A gente teve ontem, além da alta do petróleo, né, nesses últimos pregões especialmente, a elevação da recomendação de 3R Petróleo, né? Então ela vinha aí numa tendência de alta, mas um pouco arrastada, tinha até feito um movimento feio ali no final de setembro, mas nos últimos pregões subiu muito forte, da mínima do movimento até a máxima, né, de ontem. O papel já subiu quase 25% aí em 3 pregões. Obviamente que deu uma esticadinha aqui nesse curtíssimo prazo. Se vier voltar a corrigir um patamar dos 39,70, que era a resistência, pode ser uma bela oportunidade para compra, para então tentar surfar ali a região de topo máxima do ano ali no 51,20, né? O relatório de recomendação, eu não lembro exatamente quem foi que deu a recomendação, mas jogou um preço-alvo lá para os R$90, ou seja, é um papel que pode mais que dobrar aí na visão dessa casa de análise. Acabou animando aí ontem bastante o papel, que subiu quase 10%. Outro papel que a gente trouxe algumas vezes aqui como destaque nas últimas semanas, Tecnisa, belo movimento de alta. O papel subiu aí em 4 pregões 32%, rompe ali o topo de agosto e dá uma leitura, né, de um pivôzão aqui, onde o papel agora começa a mirar o topo lá de fevereiro na faixa dos 3,95, depois máxima ali do final de dezembro, 4,19. O papel está muito forte. Obviamente que quem está olhando no curtíssimo prazo deu uma esticada, o ideal seria uma correção para depois então o papel voltar a mostrar um vigor mais altista sem ficar tão esticado, tão eufórico. Mas um belo sinal foi dado ontem aí, Tecnisa. E outro papel, setor água aí, 3tentos, subiu também muito forte nos últimos 3 pregões. Ontem subiu 6,17. A gente olha para o lado esquerdo do gráfico, o papel já está chegando aí na região de topo de agosto de 2021, muito próximo aí à sua data de IPO, né? Já está ali testando essa resistência dos 2,23. Deu uma esticada também, como eu acabei de mostrar nos outros papéis. Correções aqui dão oportunidade para o papel continuar na sua tendência de alta e buscar a máxima histórica, onde atingiu lá no dia de negociação, no dia do IPO, chegou a bater R$ 12,93, segue apontando aí para essa região, muito forte papel, que de julho para cá já apresenta uma performance aí positiva de 59%. Destaques de baixa, a gente tem ali Camil, que apresentou uma queda grande ontem, 7,52, vem fazendo aí um zigue-zague descendente, perdeu com convicção aqui a média de 200, e agora a gente começa a observar um fundo importante ali na faixa dos R$ 8,80. Se perder aqui, a leitura vai ser para um prazo mais amplo de um topo duplo, e sim, pode jogar o papel novamente lá para as mínimas de maio, onde o papel estava na faixa dos 7,60. Então, quem deu muito forte ontem no papel, um volume o dobro, aí, mais que o dobro da média, o que dá uma leitura realmente de uma ignição baixista que pode permanecer aí nos próximos dias, pelo menos ali até a faixa dos 8,80. Então muito cuidado quem tem posição aí para curto prazo em Camil. MDA3 também foi um destaque de queda. MDA aí, papel que vem namorando com máximas históricas, né?
máximas históricas não, máximas de anos, desde 2019 ele chegou no patamar dos R$ 45, máxima histórica está um pouco para cima, nos 55, mas realmente fez um forte rally nos últimos meses, né? Um papel aí que se destacou muito de março para cá, vinha no movimento arrastado, mais congestionado aí no curto prazo, e ontem deixou uma forte barra de ignição com volume acima da média. Muita atenção, se o papel perder esses 41,30 pode começar um viés mais baixista. Tem um gap em aberto lá embaixo, um gap que foi deixado ali no mês de agosto. Se a gente observar essa região ali, a faixa dos 32,80. Então muito cuidado, se o papel perder essa região dos 41,30 e logo na sequência média de 50, pode começar um movimento mais forte de baixa aí para o decorrer das próximas semanas para mim fechar esse gap. Então muita atenção. E outro destaque de baixa foi Boas 3, setor financeiro, papel que tinha feito uma bela recuperação aí na segunda-feira, subindo 9,5, ontem caiu forte, abriu com forte gap e devolveu tudo, voltando ali a virar a média de 9 para baixo, né? Na segunda virou para cima, ontem virou para baixo. Volume de ontem foi inclusive maior do que segunda-feira, então sim, traz preocupação, dado que se o papel perder a mínima do pregão de ontem, que foi R$ 6,07 no pregão de hoje, pode ser que ele volte a visitar ali a mínima do mês de setembro na faixa dos 5,65 e começar a partir daqui estabelecer um viés mais forte de queda, tá? Então muita atenção nesse movimento do papel para os próximos pregões. Show, Sanita. Vamos então com os pedidos dos nossos ouvintes. Primeiro, o Gilson, aqui na Station, ele pediu como é que fica o gráfico de Suzano com uma injeção aí de 2,31 bilhões de reais do BNDES. O que o gráfico está indicando, Sanita? O gráfico mostrou que o papel começou a reação, quebrou aqui uma linha de tendência de baixa curtinha, mas parou na média de 50. Ontem estava subindo forte, né? Chegou a subir aí quase 3%, mas devolveu e fechou apenas com uma leve alta de 0,79. Se o papel conseguir esse movimento de rompimento da média de 50 e começa a apontar ali para a faixa dos R$ 48 na média de 100 períodos, e depois ali o topo de agosto, onde a média de 200 também começa a convergir ali para o valor de R$ 51,40. Ter um pouquinho mais de paciência, o papel ainda está fraco, o volume nada além aí do que vem demonstrando nos últimos meses, então talvez se o papel fizesse um pivô aí comece assim a apresentar uma simetria maior para buscar, né, uma recuperação no curto prazo. Lembrando que olhando um prazo mais amplo, o papel ainda segue numa tendência de baixa muito clara aí, um canalzão de baixa, zigue-zague descendente, e se voltar a mostrar fraqueza e perder essa região dos 43 vai ficar bem feia, aí pode voltar a testar o fundo desse canal, então teria um pouquinho mais de paciência aí para o rompimento dessa estrutura, daria uma compra mais assertiva no papel. Beleza, aí o Ian pediu aqui análise de Pets 3. Pets ainda não demonstrou força, né, para virar sua tendência. Ela está numa tendência indefinida de curtíssimo prazo, vem numa longa queda aí nos últimos meses, bateu mínima histórica e o papel infelizmente não consegue sair desse caixote, né, nesse curto prazo. Precisa fechar ali acima dos 11,5, conseguindo um movimento mais forte, aí sim começa uma inflexão, uma possível recuperação, rumo ali à faixa dos 12,40 e depois média de 200 que está ali na faixa dos 13,70. No médio a longo prazo eu acredito bastante que a empresa vai se recuperar, mas no curto prazo ela segue muito pesada, muito fraquinha. Prefiro outras aí do mercado interno que já vem mostrando muito mais fôlego do que Pets, que está muito próximo à sua mínima histórica. Então a gente olha para Pets, olha para Natura, olha para Cash, são empresas ainda que não conseguiram virar o seu fluxo, não conseguiram mostrar uma virada de tendência. Então no curto prazo ficaria de fora. Para começar a fazer aportes para médio e longo prazo acho que faz total sentido. Beleza, seguindo aqui com os pedidos, o Carlos André pediu análise de Sequoia. Ele pergunta se o papel está sem força. Sim, está sem força, enquanto o varejo subiu aí bem, o papel parou ali no topo de R$ 8,00 em agosto, setembro, né? E começou um viés de baixa. Ele voltou a corrigir bem aí, estava dentro de um canal de queda bem relevante aqui, se segurou ali na região dos 5,80 na retração de 6,8 e voltou a mostrar reação, né? Tanto na sexta-feira quanto na segunda. Ontem ficou praticamente no 0 a 0. Então precisamos ver o papel novamente, fazer um zigue-zague ascendente aqui, ó, um pivôzinho, virar médias para cima, começar um zigue-zague para voltar a buscar os 8. Ali vai ser uma região chata para o papel, mas vejo espaço para buscar os 8. Agora, o papel conseguir vencer esses 8, aí sim, abre espaço para uma tendência um pouco mais forte,
dado que a gente ainda, né, considera que o papel está testando uma linha de tendência de baixa, então à medida que consiga romper esse patamar, começa uma inflexão maior e há espaço sim para o papel se recuperar. É uma empresa de logística que fornece para o varejo está se recuperando, final do ano a gente tem aí Black Friday, tem Natal, então a empresa tem tudo para se recuperar sim, mas ainda não mostrou tanta força quanto o varejo, especialmente Magalu e Via, que a gente vê aí num belo price action atualmente. Beleza, e o André aqui na Station, ele também pede análise de Banco Bradesco, o famoso Bradescão da massa. O Bradesco finalmente rompeu a região dos 20,80, que era uma região de resistência muito chata para o papel, né? Foi topo aí do ano, testado várias vezes. O papel corrigiu muito forte lá de abril até julho, se recuperou, mas não tinha mostrado força suficiente para vencer essa barreira. Venceu. Com convicção na segunda-feira, ontem ficou aí praticamente no 0 a 0 e qualquer correção curtinha aqui no papel acho que abre oportunidade para compra, para o papel navegar até uma resistência intermediária lá nos 22,20, foi topo lá em janeiro de 21, foi um topo mais recente ali nos meses de julho de 2021, e se romper esses 22,20 no curto prazo, aí abre espaço para sua máxima histórica lá na faixa dos 25. Itaú já bateu, já renovou o máximo histórico, enquanto o Bradesco está para trás. Vejo uma bela simetria aí para o Bradesco continuar num viés de alta no curto prazo. Este é Sérgio Sanita, 10 horas 4 minutos. Bom, alguns papéis, boa parte deles inclusive, já saiu de leilão. Então a gente vê, ó, Banco do Brasil, eu dizia, boa parte dos papéis já saiu de leilão, Banco do Brasil é um exemplo, está subindo, Bradesco também, Itaú ainda em leilão, Unity do Santander avançando, só os papéis da Eletrobras, entre aqueles que saíram nas blue chips, para baixo, já a cobertura completa. Os destaques do índice por enquanto, BPAC 11, avançando 1,36% a 26,88, MRV, papel que mais sobe neste momento entre aqueles que compõem o Ibovespa, alta de 1,23% a 12,32. Na queda de braços, o Ibov está subindo, 0,24% a 116.510 pontos. Sérgio Sanita, de olho no chat do YouTube, YouTube que hoje vai bater, hein? Vai bater 100 mil inscritos. Estamos profetizando aqui, o Sanita é um dos responsáveis por isso também, já há algum tempo, contribuindo com o canal do YouTube do TC, desde o fechamento de mercado, hoje de ponta a ponta na grade da campeã TC Rádio. Por isso, às 10h05, o Sanita vai responder, entre outros ouvintes, usuários, participantes aqui no nosso chat do YouTube, o glorioso Emerson e o Rodrigo Tolomelli, porque eles querem saber de Americanas Mercado. Amer 3, o que você pode dizer para aqui que o gráfico revela aí, Sanita? O gráfico já mostrava que o papel começou a animar e teve elevação, né, pela Morgan Stanley ontem, o que deve trazer aí um ânimo adicional para o papel. Ele vem de 3 pregões de forte alta, da mínima aí do pregão de sexta até a máxima de ontem, uma alta de 25%, mas é uma empresa aí do setor de varejo que está muito atrasada em relação aos seus pares, então vejo o papel indo rapidamente ali para a faixa dos 20,30, que foi fundo lá em maio, foi topo em agosto, e vencendo esses 20,30 rapidamente ali a região dos 23 e depois R$25, tá? É um papel que está muito atrasado em relação aos pares, pouco subiu das suas mínimas e agora acho que chegou a hora de Americanas aí dar um gás, né, e correr atrás de Magalu e Via, que foram na frente. Então muita atenção, o pregão de hoje acho que continua animado para o papel, vamos ver se consegue romper a região dos 20,30. Boa, Sanita, Americanas tá pago. Aí temos o Alexandro Ramos, tá de olho aqui na nossa cobertura e quer saber de SAPR4, SAPR4, traz pra gente aí o seu olhar, Sanita. Sanepar, as preferenciais não têm tanta liquidez, tá, quanto as units, a SAP R11, mas aqui o papel está no momento de indefinição, né? Ele estava fazendo topos e fundos mais baixos, uma tendência clara de queda, mas mostrou uma reação muito forte aí nos últimos pregões. Ontem abriu muito bem e recuou, então pode ser o início aí de uma recuperação no papel, especialmente se ele fizesse um movimento de pivô que venha a vencer a região da média de 200 que ele tocou ontem, né? Ali nos 3,74. Rompendo então os 3,74, o papel fica livre para buscar ali a faixa dos 3,80
3,85 e depois o topo mais próximo ali de agosto na faixa dos 3,95. Papel mais defensivo, não mostra tanta volatilidade, não é o papel que você vai entrar para fazer um trade de 20, 30% aí como mercado interno, mas é um papel mais defensivo, né? Para compor carteira, inclusive é muito interessante. Então o papel está próximo de querer virar uma tendência, eu até traçaria uma linha de tendência de baixa aqui que, se rompida, dá esse sinal mais forte, e o papel pode sim começar a arrumar ali a faixa dos R$4,10, que foi um topo ali do mês de abril. Especialmente pra galera que nunca perde a calma aí no chat, revive o Tudo Vai Bem. A Sandra Regina Ferreira Castro, o Samir Rosa, o Mega Brito também tá por aqui, o Renato Fouier, porque às 10h08 tem Urgente no Painel Mover Pro. Atenção, hein? Essa era esperada, confirmando o que a própria Reuters antecipou. Conselho da OPEP+, concorda com corte de produção em 2 milhões de barris por dia. Fontes da agência Reuters divulgam exatamente a fotografia que já a noite de ontem antecipava. Então nós estamos trazendo esta informação ao vivo para você. A gente vai trazer o Diego Kerber na sequência para trazer exatamente a fotografia da cotação do petróleo agora. Só um complemento sobre a OPEP. Este urgente diz respeito ao Conselho Ministerial. É um tipo de reunião que antecede a reunião dos ministros da OPEP+. Só que é um sinal forte de que eles vão mesmo cortar 2 milhões de barris por dia. Complemento da apuração do nosso Guilherme Dogo, parceiro de sempre, 10h09. Diego, o impacto direto na cotação do petróleo, e na sequência eu já trago o olhar de quem nos acompanha para Petrobras, pois não? Vamos lá, primeiro com o petróleo Brent, que agora acelerou a alta para 0,75%, já está em $92,57. O WTI vai seguindo logo atrás, 0,74% de avanço, $87,18. E a gente já vê também o impacto disso lá no pré-mercado americano, ô Léo. Azedou ainda mais a situação por lá, acentuando aí a queda nos índices no pré-mercado. O Nasdaq futuro agora recuando 1,30%, o S&P futuro caindo 1,15% e o Dow Jones futuro 1,10%. Ou seja, tá piorando a situação por lá, Léo. 10h09, aí de olho no mercado à vista, que já tem movimentações mais intensas. Petrobras, Petri 3 e Petri 4 vão subindo em média 1% agora. Petri 3, 35,73, Petri 4, 31,71. Tá registrado aqui o ponto. Entre os destaques de alta há pouco, o Sanita falava de Americanas. Papel é o segundo que mais sobe. 3,21% de ganho a R$19,93. Ele só vai ficar atrás de 3R Petroleum, que diante desta atualização se destaca entre as altas, é o papel que mais sobe neste momento, está em 42,86, alta de 3,03%. 10h10. Atenção, a informação não para o Max Silva, para o Juliano, que está na área. Tá querendo saber de Via 3. Quem mais? O Gilmar Solei, tá querendo saber de Marfrig. Então vamos ficar com esses dois papéis aí, Sanita, Marfrig e Via, na ordem que você preferir. Qualquer coisa eu lembro aqui a você, diga lá. Vamos lá, a gente tem Via, conseguiu romper aquela estrutura que vinha prendendo papel, né, no curto prazo aí desde agosto, média de 200 como resistência, média de 50 como suporte, rompeu para cima ali no pregão de segunda-feira. Ontem subiu, não mostrou tanta força assim, mas subiu 1,69, chegando ali muito próximo da região de topo de agosto, 3,74. Como subiu muito forte nesse movimento, é bem possível que faça uma leve correção para depois pivotar, rompendo esses 3,74. Aí o papel começa a mirar para o topo de abril lá na faixa dos 4,40. Vamos ver aí nos próximos dias, vencendo essa região, comece a estabelecer um viés mais forte de alta. É o que eu acredito aí num cenário especialmente que não azede lá fora, especialmente esperando um payroll aí que pode ser mais benéfico para o mercado na sexta-feira. É um papel que sim, tem bastante potencial para começar a estabelecer um viés mais forte de alta. E Marfrig, um papel que está em forte tendência baixista, né? Desabando aí desde o topo de agosto. O papel já vem numa queda muito expressiva ali de 35%, nem no ânimo aí, né, da pós-eleição o papel conseguiu surpreender. O papel apenas subiu na segunda-feira 1,82, ontem estava subindo, acabou fechando no 0 a 0 e hoje já vai em queda. Tendência muito forte de queda para o papel, a gente tem um suporte imediato aí nos 9,77, que foi a mínima ali do mês de setembro. A gente olha para o lado esquerdo do gráfico, perdendo essa região, um suporte intermediário só lá na faixa dos 9,30, suporte mais forte só lá nos 8,70, 8,60. Então situação aí para setor de proteínas, né, frigorífico somente está bem pesada.
nada. É verdade que o papel está esticado, tem sobrevenda, mas nada aponta ainda que o papel vai reagir a partir daqui. Para compras de curto prazo, apenas quando o papel virar médias para cima e começar um zigue-zague ascendente. Às 10h12, Diego Kerber começa o Unidos do Chorinho. Vamos lá então, últimos papéis do lado de lá, depois os últimos do lado de cá. E já já, a cobertura completa é mercado à vista pra galera. Pois não, Diego? Vamos lá, o Roberto Batista na Station, ô Sanita, pediu análise dos papéis ordinários de Uzi Minas. Os em 5, os papéis preferenciais, eles têm mais volume, né? Mas os em 3 seguem na mesma toada? Segue indefinido aí, né? Até mostrou um ânimo no curto prazo, marcou fundo lá na faixa dos 7,80, reagiu bem aí nos últimos pregões, virou média de 9 para cima, venceu a média de 21, inclusive a média de 50, fazendo uma correção leve aqui lateral. O pivô é um papel que pode sim começar a mirar ali um topo do mês de agosto, onde chegou a bater ali um patamar dos 9,56, tá? Tem a média de 100 como resistência imediata ali na faixa dos 8,87, mas nesse momento, se eu fosse de siderurgia de mineração, não há dúvidas para mim que eu iria de Vale, tá muito mais forte, tem melhor liquidez, é uma empresa mais sólida e acredito que vai na frente aí dessas empresas menores. Esse é o Sanita. Quem mais, Diegão, que você separou aí? Falando na Vale, esse é o pedido do Marilson, ele pergunta se continua com viés de alta. Continua assim, Vale está muito forte, subiu aí 6 pregões, né, com de hoje se terminar em alta consecutivos, e o papel já vai buscando ali o fechamento de gap, ó. Tinha marcado aqui no gráfico 7757, bateu 7760, fechou o gap, tem essa briga aí do gap e da média de 200 e está um pouquinho esticado, inclusive, né, olhando o curtíssimo prazo. Correções leves aqui no papel trazem oportunidade para o papel continuar performando. Tem essa região de congestão que foi rompida, nos dá um alvo lá no 80,50, depois a faixa dos 86,30, 86,40, que foi o topo de junho. O papel segue muito forte. Correções aqui no curtíssimo prazo são oportunidades para se avaliar a entrada no papel. E para fechar o chorinho daqui do meu lado, o Thiago também na Station pede análise de CCR. CCR. O papel está numa tendência de baixa, né? Deixou um topo duplo aqui recente, vem desenvolvendo esse movimento baixista, zigue-zague descendente, até deu um respiro nos últimos pregões, contudo se perder essa região aí de média de 200, ali na faixa dos 12,70, o papel pode voltar a ficar feio e buscar a mínima aí da semana passada, onde chegou a bater 12,20. Tendência muito clara de baixa, acredito até que já tenha atingido a projeção aqui, ó, chegou, ó, 12,33, o alvo do topo duplo ele atingiu semana passada, agora tá dando um respiro. O cenário fica melhor para o papel se a partir daqui ele conseguir um pivô de alta, virando médias para cima, e pode ser que ele volte uma recuperação para buscar um patamar de 14,50 a 14,80, que foi o topo ali do mês de agosto, mas ainda tá pesado, eu teria um pouquinho mais de paciência com o papel. Deixa eu ver quem é que eu vou chamar aqui no chat do YouTube. O Ômega Brito. Alô, Ômega, aqui com a gente. Salvo engano, primeira participação no Expresso da Manhã. Seja bem-vindo a esta loucura, Ômega. Às 10h15, Sérgio Sanita. Ele está falando das units de Klabin aqui, ó. Para aqueles que gostam da boa música brasileira, sempre uma homenagem e uma alusão à KLB, os gloriosos Kiko, Leandro e Bruno. Então, KLBN11 é o papel, a unit, que o Ômega Brito quer ouvir de você. O que o gráfico revela aí, Sanita? No curtíssimo está muito parecido aqui com o que a gente vem usando. Quebrou essa linha de tendência, bateu na média de 50, precisa fazer o pivô aqui, começar um zigue-zague para trazer qualquer perspectiva altista para o papel. A gente pega o médio prazo aí e vê que está muito parecido, anda muito parecido com o Suzano, canal de baixa. Então esperaria efetivamente o rompimento desse canal para o papel começar a apontar para uma faixa lá dos R$20 e R$21 para ser exato, um topo ali de agosto, e depois um pouco mais para cima, a média de 200 passa próximo dos 22. Ainda dinâmica muito pesada para esses papéis de commodities, tá? Especialmente celulose aí, a gente já via Vale começando uma reação muito altista, mas celulose ainda está fraquinho, assim como o setor de proteínas. Então nesse momento, se você está olhando médio a longo prazo, faz sentido começar a fazer aportes, mas para curto prazo eu aguardaria um sinal mais claro aí de papel virar a sua tendência para buscar efetivamente ganhos aí no papel. Por isso, cada 10 palavras que eu falo, 11 é você, diriam poetas da vida. Tchau, Sanita, um abraço, a gente volta a conversar amanhã. Quintou, hein, Sanita? Tá passando rápido, Sérgio Sanita, um abraço e até lá. Valeu, gente, grande abraço. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.